Com muita força e tecnologia para levar água e seus predicados mais puros para a população. Conheça a água mineral Minalinda. Saborosa por natureza, com o melhor pH da região, 6,15. Vamos ouvir agora o que o Dr. Queiroga tem a dizer. Eu só bebo água mineral com pH acima de 6. Eu só bebo Minalinda. Captadas de fontes subterrâneas em uma área realmente preservada em meio à natureza. Minalinda tem infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e pessoas capacitadas, garantindo comprometimento com a qualidade e a excelência. A água mineral Minalinda é armazenada em tanques de aço inoxidável, filtro de ar microbiológico e sistema de controle de nível digital. Os equipamentos de envase garantem o processo automatizado e avançado para que a água se mantenha pura e intocável. As rigorosas análises físico-químicas e microbiológicas validam a qualidade de todo o processo produtivo. Envasada em embalagens que variam de 300 ml a 20 litros. Beber água mineral natural da fonte traz muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Tenha saúde. Água mineral Minalinda, a única de Rondônia com o maior pH. Boa tarde, Porto Velho, boa tarde, Rondônia, boa tarde, Brasil, boa tarde, onde você nos acompanha através de newstv.tv.br ou newsrondônia.com. Eu sou Marcelo Regis e como fazemos toda quarta-feira das 15 às 16 horas, nós recebemos convidados aqui com as suas histórias motivacionais. Afinal de contas, a gente só faz uma Rondônia grande, um Brasil grande, com grandes exemplos. E o nosso objetivo aqui, toda quarta-feira, é convidar pessoas que possam contar as suas histórias motivacionais. E hoje a minha convidada chama-se Márcia Socorrista. Ela que é vereadora pela capital da nossa cidade, pela capital da cidade que eu nasci, e ela tem um trabalho maravilhoso. Eu não conhecia pessoalmente, tive o privilégio de conhecê-la hoje, e hoje eu vou apresentar para que vocês tenham a mesma emoção de conhecer Márcia Socorrista e sua história de muita resiliência. É uma coisa muito séria. Bom, Márcia, em primeiro lugar... Satisfação. Muito obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço. Uma honra tê-la aqui na nossa bancada e compartilhar com todo o nosso público da sua história. Márcia, tenha bondade. Boa tarde a todos. Uma grande satisfação poder estar entrando no seu lar aí, dividir com você um pouquinho da minha história. As pessoas veem somente as nossas medalhas, né? Mas essas medalhas estão em cicatrizes aí, mas estamos aí. Falando em medalha, Márcia, passa aqui para mim isso aqui. Esse presentinho aqui, eu passei para a Márcia, ela já estreou porque a sede aqui em Rondônia não é fraco, não. Tem a fotografia dela aqui, tem a marca dos 12 anos de News Rondônia e a marca também do News TV e também do programa Em Foco. Então, isso aqui é para que você guarde com carinho na sua casa. Com certeza, vou guardar. E nós estamos aqui, vou servir você um pouquinho com água mineral. Tem mais aqui, caso você queira. Isso aqui é a Minalinda, que tem o melhor pH. Essa é. E se você nos acompanha agora no ao vivo, você pode mandar também perguntas para a gente. Ou, se você nos assiste depois, você acessa newstv.tv.br ou newsrondônia.com. Ou também você pode acessar minhas redes sociais, basta colocar Marcelo Regis Oficial ou infoco.tv. Enfim, e não se esqueça de fazer aqui embaixo os 5 Cs. Curta, comente, compartilhe, copie, cole, porque essa matéria você vai se encantar com a história da Márcia Socorrista. Márcia, primeiramente, você nasceu quando e onde? Fortaleza, Ceará. Que dia, que mês, que ano? 1/5/1972. Então você é signo de touro, que chama? Touro, né? touro. Que legal. E Márcia, você é filha de quem? Maria Helena Martins Henrique, que já falecida, né? Infelizmente a mãezinha morreu de AVC. E meu pai, José Henrique Neto, que está vivo ainda. Aqui em Porto Velho? Sim. Tá legal.
Vamos contar a história da Márcia Socorrista. Você me deu uma prévia, mas eu quero que vocês saibam como é que foi, o que aconteceu. Como é que foi a sua infância lá em Fortaleza? Uma infância muito difícil, né? A gente passava muita dificuldade financeira e todos nós hoje, os filhos, nós temos dificuldade de comer devido a muita fome que nós passamos, né? Então, ninguém come assim muito, por mais que a comida seja assim saborosa, a gente não consegue devido a muita fome, passamos muita dificuldade. A gente levantava às 6 da manhã, já tudo pequenininho, 3, 4, 5 anos, para ir buscar castanha, né, no cajueiro da minha avó, para a gente vender para uma fábrica de doce, para conseguir comprar o pão, ou conseguir comprar um alimento. E no domingo, minha mãe mandava a gente, cada um para casa de uma tia, para comer, né? Porque em casa não tinha, eram 7 filhos, né? E meu pai desempregado. Os seus irmãos, vamos relembrar, o mais velho até, quem foi o primeiro? Meire, Marcos, Marta, aí vem eu, aí vem Magna, Marcos e Manuela. Olha que interessante. São 7 irmãos. 7. Aí um faleceu, né? Que foi a Magnólia. Tá legal. Aí ficamos 6. E você e mais os pais e as mães, vivendo em qual local em Fortaleza? Um local pequeno, muito pequeno, um cômodo de 3x3. Aí minha mãe... Todo mundo, essas 9 pessoas? Era, tudo nas redes, né? Parece aqueles barcos que vai pro... uma de cima da outra, né? E alguém fazia pipi lá em cima e caía lá embaixo. Era um sofrimento, né? Meu Deus. Aí, mãe, bota a gente pra baixo. Não, Qual era o bairro lá em Fortaleza? Henrique Jorge. Tá. Henrique Jorge. Um bairro simples, carente lá que vocês... Simples. E você ficou lá em Fortaleza, nessa situação, até quantos anos? 12 anos de idade. Aí nós conhecemos uma senhora que estava passeando em Fortaleza. E meu pai trabalhava na Coca-Cola, e meu pai tinha uma máquina, ele fazia crochê, tricô, fazia vestidos. Tem uma tradição no Nordeste você fazer aquelas rendas, aquele negócio, sim, né? Mas meu pai tinha uma máquina, então ele fazia as roupas e eu fazia o acabamento, entendeu? Isso lá em Fortaleza? Isso em Fortaleza. E aí ela viu, achou interessante e nos convidou a vir a Porto Velho. Né? Pagaria tudo pra gente, né? A gente ficaria devendo tal valor. Qual foi o ano? Ô, meu amado, eu cheguei com 12 anos, estou com 50, me ajuda aí. Tudo bem. Vai longe. Vamos colocar. Não precisa falar. Bom, mas enfim, veio a Porto Velho, e como é que foi a viagem do Ceará para Porto Velho? A gente veio de ônibus, foi muito difícil. 4 dias, 5 dias? 4, 5 dias de ônibus, né? Aí naquela época a gente tinha que passar por aquela coisa desse tamanho de vacina ainda, né? E eu tinha pavor que ainda vacinava a gente com aquela da dengue. Entrava assim em Vilhena, né? Isso. Aí colocava-se nossa. Meu irmão todo mundo queria correr desse negócio. Não, eu ainda passei por debaixo da perna do homem, ele não me viu, que era magrinha. Para não tomar. Para não tomar. Aí quando eu fui lá na frente, já me pegou. Gente, aquilo era horrível. Na verdade, não doía tanto, mas só... eu tinha 12 anos, vim do Ceará. Nunca tinha passado por isso. Nunca tinha visto aqui. Eu digo, meu Deus do céu, vai fazer eutanásia na minha vida, né? Aquele negócio desse tamanho. Mas não, era só um piquezinho, pá. Mas aquilo assustava, né? E aí nós chegamos aqui em Porto Velho e nos instalamos na casa dessa senhora, né? E começamos a trabalhar, né? Qual era o bairro aqui? O bairro? Gente, eu não lembro o nome daquele bairro. Deixa eu ver. Tudo bem, mas veio para cá, se estabeleceu na casa dessa senhora para fazer o quê? Costurar, fazer a roupa. O que vocês faziam no Nordeste, sim. Ela gostou tanto e trouxe para que você fizesse aqui também. Isso, aí meu pai trouxe a máquina, né? Aí, tipo assim, ele me trouxe, porque eu era a única que fazia, né? Que sabia fazer os Você não era mais velha, você era quase do meio ali, né? Sim, a do meio. Okay. Aí Com quantos anos, Márcia? 12? 12. 12 anos, ok. 12. Aí chegamos lá e começou o trabalho escravo, né? Porque não foi o acordado. Ela me deixaria somente fazendo a questão dos acabamentos, até dar aquele valor X de 50 vestidos e 100 blusas para pagar despesa, para depois a gente seguir. Mas não foi isso que aconteceu. Vocês, então, pagavam para trabalhar? Sim. Quer dizer, trabalhavam, mas tinham que pagar. Não deixa de ser escravidão, de certo modo, né? Sim. E aí eu comecei a trabalhar, limpar a casa dela, lavar a roupa dela, lavar a roupa dos filhos dela, fazendo acabamento. Eu tinha que levantar 2 da manhã para conseguir dar conta da demanda. Eu não conseguia estudar, eu tinha um sonho. Digo, poxa, eu vou para um lugar que eu vou poder estudar. Eu vou para um lugar que eu vou poder comer bem. Então, assim, eu tinha essa imagem de Porto Velho, né? Eu vou sair dessa situação, eu vou mandar buscar meus irmãos, buscar minha mãe. E eu tinha essa ideia. Só que aqui eu fui mais escravizada do que no Ceará, porque no Ceará, pelo menos, tinha a nossa liberdade, aqui não, né? E então, mas como Deus sempre dá um escape, sempre dá escape, irmão, para o ser humano.
Porque quando Deus conhece a intenção do coração do homem, Deus dá escape. Aí eu conheci uma mulher chamada Sônia, né? E ela disse, olha, é a primeira vez que isso acontece, e eu tenho uma casa, tá, no bairro Floresta, e a casa tá cheia de mato, tá abandonada, porque você vai morrer aí dentro. Ela tirou você dessa situação, Sim. oferecendo essa casa, que estava nessa situação, mas qualquer coisa era muito melhor do que Muito você. melhor, muito melhor. Então, ao sair da casa daquela senhora, eu apoiei, o filho dela me bateu muito, né? Porque, Você com 12 anos passou por tudo isso. sim, ele me bateu, porque não era pra gente sair, entendeu? Aí a gente foi pra essa casa, chegou essa casa, foi um pesadelo. Gente, eu tive vontade de voltar de pé. Por que, Márcia? Porque, gente, olha... Não tinha condição para vocês morarem, né? Não tinha, e assim, eu digo, eu tava igual o povo do Egito. Pelo menos assim, ainda tinha os caju, aí eu não tinha nada para comer. Eu digo, oh, meu Deus do céu. Aí meu pai também desesperado, sabe? Meu pai desesperado, e sem saber o que fazer. Filha, fica aqui, tu consegue ficar um dia sem comer? Porque onde você ia buscar comida? Eu não sabia. Ficar um dia sem comer por quê? Porque ele tinha que ser atrás de emprego. A gente saiu da casa da mulher, tocou fogo na máquina. Ela tocou fogo em todas as nossas roupas. Para vocês não saírem dela. Sim. Tipo, não fosse uma vingança, Sim, quase isso. Né? sim. E aí, só que assim, sabe? Bota na justiça. Irmão, eu sou uma pessoa que meu boletim é Bíblia e oração, sabe? Eu sempre fui assim, de botar na mão de Deus. Eu não sei brigar. Se alguém fala assim, eu vou te bater lá fora, gente, eu fico aqui até amanhã. Eu sou medrosa pra apanhar, eu não sei brigar, entendeu? Eu sei gritar, que eu tô estressada, entendeu? Eu sei, eu quero extravasar, eu grito, mas eu não sei brigar assim, a vir de fato, não sei, entendeu? Então, assim, aí meu pai falou, fica aqui que eu vou atrás de emprego, né? Aí, graças a Deus, que meu pai trabalhou de chefe de almoxarifada Coca-Cola, ele foi de pé, falaram pra ele, a gente tinha um local. Ele saiu de um bairro, atravessou a cidade para ir lá na Coca-Cola, ou seja, ali na Areia Branca. Isso. Ele foi a pé, ele saiu de casa 4 da manhã, e eu fiquei lá limpando, né? Peguei umas panelas velhas que tinha jogado no lixo. Aí... Márcia, você tá se emocionando, tá chorando. Eu tenho aqui minha toalhinha. Uma toalhinha. Mas aí vai fazer eu chorar e o pessoal chorar também, viu? Aí o que acontece? Aí eu peguei aquelas panelinhas e comecei a lavar com areia, né? Com areia, isso é muito comum no Ceará, né? A gente lava a panela com areia. Para arear, né? Que vem da areia. Aí meu pai chegou e falou, olha, eu tenho duas notícias, filha, boa ou ruim. E eu falei, fala é ruim, né? Logo, né? Porque... Ainda mais ruim. Ele falou, olha, eu consegui emprego, mas a gente não conseguiu comida ainda. Dá para aguentar mais um dia? E eu numa fome, minha irmã, numa fome. Deus. Só que assim, uma fome entre aspas, porque já era comum a gente passar fome no Ceará, né? Você foi acostumada já com essa vida difícil, sim, né? Sim. Então, assim, talvez seja por isso que eu não consigo ver um animal passando fome e nenhuma pessoa. Meu esposo me chama a mulher do sinal. Eu saio de casa, eu saio com 10, 20, 30, 40, 50 trocado. Em cada ponto eu deixo R$5, nem que seja para água para aquela pessoa que está ali jogando aquele bitinho, né? Porque eu sei o que é ter fome, eu sei o que é padecer fome, entendeu? Eu sei muito bem que ela dói. Aí meu pai falou assim, no outro dia eu começo a trabalhar. Aí meu pai pegou a comida dele e guardou, e quando ele voltou 6 horas, aí ele ficou sem comer também no outro dia, aí quando ele chegou 6 horas, aí a gente comeu. Então todo dia eu tinha que esperar chegar às 6 horas, para trazer a primeira e única refeição, talvez, né? Era, do dia. Era a única que tinha. Só era você e seu pai? Sim. E os irmãos e a família ficaram o restante lá em Fortaleza? Sim, em Fortaleza. Em Fortaleza, né? Em Fortaleza. E você ficou nessa situação sem a mãe, sem os irmãos, até quando? 4 meses. 4 meses passando por essa situação. 4 meses, porque eu era bem de menor, né? Bem de menor, ninguém me contratava, né? Aí eu consegui fazer faxina na casa de uma mulher, de uma advogada, né? Eu consegui esse emprego lá. E, na verdade, eu ia com tanta alegria, porque lá eu comia, né? Lá eu comia. Então, assim, eu chegava lá, era uma pessoa muito, muito boa, ela não tinha problema, ela dizia assim, pode comer, só que aquilo que eu lhe falei no começo, eu já não conseguia comer mesmo. Eu vim conhecer a maçã na casa dela. Como é que é, Márcia? Eu vim conhecer a maçã na casa dessa. Você nunca tinha comido uma maçã no Ceará? Não. Aí eu vi aquela maçã ali, eu digo, nossa, bonita, né? Eu só via maçã na Branca de Neve morrendo, né? Que eu comia maçã lá em Fortaleza. E aí eu comi aquela maçã, ela falou assim, ela falou, você pode comer à vontade.
Ela falou, né? Só que assim, ela não tinha ouvido aí da minha história, né? E aí eu comia uma maçã, comia uma banana. Nossa, ali pra mim eu ia trabalhar outro dia rindo pras paredes, né? Porque, Feliz, hein? feliz, porque eu ia comer. Isso você já tinha quantos anos até aí? Não, 12 ainda. Ainda 12? Fosse depois. Porque você só chegou com 12, passou 4 meses. Isso, né? Ainda com 12. E aí, depois, com meus 14 anos, eu consegui trabalhar numa empresa limpando o chão ali do Oswaldo Cruz. Como é que chama aquelas empresas? Me ajudem aí? De limpeza, zeladora. Né? Zeladora, eu consegui emprego lá. Uhum. Eu consegui emprego lá, eu limpava o hospital de base e o Oswaldo Cruz. Então você enfrentava ali também, além de trabalhar nessa situação, você conhecia a dor humana das pessoas, né? Aí eu limpei chão lá, eu limpei chão do Oswaldo Cruz, eu limpei chão. Eu não tenho vergonha alguma, sabe, de contar minha história. Nenhuma. E aí eu comecei a limpar lá, eu trabalhei 2 anos lá nessa empresa, né, a palavrinha agora fugiu. E aí, com 16 anos, eu conheci uma pessoa lá dentro, que a mulher dele passou com ele, né, ele trabalhava no Japurá. No Japurá. Japurá, a indústria de café? Sim. Ainda existe, ele trabalhava no Japurá, e ele passou mais a esposa dele e falou assim, nossa, mulher de boa aparência, né, limpando o chão e faladora, porque eu falava com todo mundo, né, até com o bode eu tava falando. Então, o nordestino fala muito, né? E ela falou assim, era falante. Aí eu ouvi, né? Ela daria certinho lá no café. Aí ela voltou e me fez a proposta, se eu podia fazer uma entrevista, né? Falou assim, amigo, eu ia trabalhar em paixão, mas eu ia bem arrumada, eu ia penteada, eu ia maquiada. Você tinha a vaidade da moça, da jovem. Roupinha simples, mas eu tava lá, entendeu? Arrumadinha, a aparência, pra mim, a aparência sempre foi... Sabe, eu gostei, tá arrumadinha. Então, eles me chamaram para fazer um teste, né? Aí, graças a Deus, aí as coisas foram melhorando. Aí, eu peguei e aceitei Jesus, né? Fiquei no trabalho muito tempo, no Japurá. O Japurá, ele disputava com o Urupá, na época, né? Estava entrando no mercado. Só que o Urupá era de Paraná, né? E o nosso Japurá era daqui de Porto Velho. E aí o dono chegou e falou assim, eu abordei ele, né? Aí ele falou assim, por que eu deveria levar esse café? Ele era o dono, não sei se você vai lembrar disso. Muitos anos. Por que eu deveria levar esse café? Eu falei, por 2 motivos. Primeiro que é um café tem tanta qualidade quanto o Japurá, o Urupá. E o senhor está investindo aqui em Porto Velho, mantendo meu emprego, mantendo o emprego de muitas pessoas aqui dentro. Porque quando o senhor compra o café de Paraná, o senhor está levando imposto, ajudando. Para o município de lá. Para o município de lá. Então, por que não investir aqui? Aí ele ficou assim, né? Só ligou para o cara e falou assim, contrata ela. Pronto. Foi quase uma prova de fogo que ele fez com você, para ver se você tinha noção da situação. E ali foi até de comercialmente falando. Né? Isso, porque os dois são bons. Eu não ia diminuir o café do outro, porque eu acredito assim, você chega em algum lugar mostrando o teu potencial e não sem precisar diminuir o outro. Eu sempre tive isso comigo. Márcia, e a sua mãe e seus irmãos vieram para cá você tinha quantos anos já? Olha, depois de quase 2 anos e meio já. Já tinha quase 15, então. Já estabelecida, a minha mãe veio só minha mãe, entendeu? A gente conseguiu trazer minha mãe, e aí Deus foi abençoando, meu pai foi começando a ganhar melhor, entendeu? A minha mãe chegou, aí meu pai comprou outra máquina daquela, né? Aí a mãe continuou. É o que restou, né? Sim. Não, ela tocou fogo. Ela tinha fogo, nossa. Ela tinha fogo na máquina também. A gente saiu de lá sem nada. Aí ela só com a vida. Só. Pessoa, e por um pouco, acredito que nem com isso, viu? Meu Deus. A pessoa até previu que se você ficasse lá ia... Aí minha mãe chegou, e aí eu com 16 anos já, trabalhei muito, trabalhei na Ruve, trabalhei na Aurora, que é a Ruve Aurora, trabalhei na Danone, trabalhei na Sadia, e eu fiquei trabalhando em frios, trabalhei muitos anos no Gonçalves, entendeu? Então assim, a gente tem história aqui, né? Eu tenho história. Márcia, e você disse agora há pouco que você aceitou Jesus. Sim. Conta essa história aí, como é que foi? Olha, eu aceitei Jesus, eu fiz um voto, né? Em que situação você vivia para você chegar ao ponto de ter esse toque divino? Então, eu cheguei a pedir a Deus que tinha uma igreja na Rua da Paz, no bairro Areal, e eu queria muito uma casa. Eu sempre sonhei ter uma casa minha, né? Aí eu comecei a conhecer meu esposo,
né? Meu Qual o nome marido, dele? Elias. Uhum. Nós temos 32 anos de casados, né? Graças a Jesus. Você conheceu na igreja? Não, na igreja não. Conheci ele aqui em Porto Velho. Certo. Ele veio de Goiânia, a gente se conheceu aqui. E aí tinha uma casa lá perto, um terreno. Perto né? da igreja. Perto da igreja. Aí eu passei, eu olhei para a igreja e falei assim, Jesus, se o Senhor me der essa casa aqui, eu conseguir construir uma casa aqui, eu vou congregar nessa igreja. Eu não tenho nada contra, assim, eu sou uma pessoa muito fácil de lidar com todo tipo de crença, todo tipo de fé. Eu acho o seguinte, conflitos de ideia, irmão, não vai levar a gente a lugar nenhum. Não é porque tu é da Umbanda, maçom, eu sou evangélica, você é católica, você é espírita, que a gente pode sentar e conversar e tomar uma água junto, tomar um café. Você conversou com Deus, com Jesus e pediu para que essa casa fosse sua? Isso. E aí ele me deu a casa, aí eu aceitei Agora quem Jesus. vai chorar, meus amigos, sou eu. E eu pedi para ele me deu a casa. Ele me deu a casa. Só que assim, eu sou uma pessoa, sabe, que eu gosto de retribuir bondades. O mal que me fazem, eu esqueço. Mas o bem que me fazem, eu não apenas cheguei na igreja. Com quanto tempo depois você conseguiu a casa, depois desse pacto, desse compromisso? Menos de um ano. Eu já estava morando lá. Sua primeira casa? Sim, meu pai me deu dinheiro, minha mãe me deu as moedinhas, meu pai me deu umas moedinhas também, nós juntamos também que nós tínhamos, e a gente parcelou em quatro parcelas. Era uma fazenda, né, que eles fizeram, lotearam, e aí a gente, pela fé mesmo, pela fé, eu trabalhava de domingo a domingo, meu esposo também. Meu esposo trabalhava numa oficina de carro, lanterneiro, e no domingo a gente ia vender salgado. Ele ia vender salgado e eu ia para casa dessa advogada. Eu estava com ela. Isso, eu fiquei com ela uns 3 anos ainda. Você pode falar o nome dela? Ou não interessa? Não. Mas tudo bem. Só o fato de ter ajudado a Márcia já valeu a pena. Sim. Aí eu fiquei 3 anos na casa dela. Mas ela é uma querida, ela é uma pessoa formidável, ela foi um anjo de Deus na minha vida, entendeu? E aí eu continuava com ela no domingo, eu trabalhava até sábado, dia. E no domingo... Estabeleceu-se ali um vínculo de amizade, de respeito, de confiança. Né? Sim. Mas mesmo assim eu ficava com ela no domingo. Uhum. Porque esse dinheirinho extra que nós conseguimos construir essa casa. Certo. Aí eu fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu vi que tinha uma necessidade muito grande de alguém para auxiliar os novos convertidos. O que é novos convertidos? São pessoas que chegam na igreja e ficam perdidos. Tem igreja que eu sinto que eu vou visitar, eu vou dar um toque aqui para as igrejas, tá? As pessoas não cumprimentam, não abraçam, não sorriem. Quando alguém vai na igreja, ele não vai querendo nada que você tem. Ele quer pelo menos uma palavra, um abraço, dizer você é importante para Deus. Né? Então eu sentia muito isso na igreja. Eu entrava e saía da igreja, ninguém, ó. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer diferente. Pastor, eu quero ser livre de novo convertido. Então quando as pessoas aceitavam Jesus, eu já abraçava logo. Eu já abraçava. Porque às vezes a pessoa vai na igreja só procura de um abraço. Sabia disso? Só procura de um abraço. Ou quando o ser humano se levanta da sua casa e vai à igreja, ele procura algo. E não é dinheiro. Sabe? Às vezes não é. É uma palavra. Sabe? A palavra de ânimo. Você vai vencer. Ou um abraço. Ou um abraço. Ou ser ouvido, né? Eu sei que a vida está muito difícil. As pessoas andam muito com medo. Mas sempre que passa alguém no sinal, que eu não tenho, às vezes, eu baixo o vídeo e digo, irmão, não tenho nada não, mas Deus te abençoe. Sabe? Jesus lhe ama. Que não existe preço maior, nem recompensa maior do que essa palavra. E a palavra de Jesus, de Deus, do nosso Criador, do nosso Salvador, ela é impagável, não tem preço para isso. É algo extraordinário. Muitas vezes vale muito, muito mais que dinheiro. Né? Sim. Quando vem do coração e é aceito pelo coração. Você talvez tenha conseguido isso ao fazer esse tipo de ação, né? E eu trabalhei 16 anos com Vida Nova. Debaixo da minha liderança tem pastor, tem regentes, tem lideranças, tem ex-traficantes, tem ex-prostituta, tem ex-tudo. Sabe? Porque eu tinha prazer. Eu chegava assim no meio da rua, tinha aquelas jovens, sabe, seminuas. Eu chegava e falava assim, tá fazendo o que aí? Nada, vamos para a igreja. Assim, bora. Vamos para a igreja. E pegar na mão dela ali, levar e ali Deus fazer uma grande obra. Hoje é uma grande mulher de Deus. Nossa, que maravilha. Márcia, e você passou 16, 15 e tal, você estudou aqui em Porto Velho, né? Comecei a estudar em Porto Velho. Você não tinha estudado lá no Ceará? Não. Você começou a estudar aqui com 12 anos, então? Aqui.
Aqui, Não com 12 anos, eu comecei com 16 anos. quando saiu desse problema Sim. de escravidão quase, não é isso? Isso. Aí eu Muito- estudei no Jesus Bulamarque. Ah, sei. Eu fiz aquele EJA, né? Uhum. Fiz o EJA, sempre tirava muitas notas boas, que eu tinha maior alegria de estudar. E depois você foi para qual colégio? Não, aí eu terminei no Jesus Bulamarque. Tá legal. Mas você estudou, fez faculdade. Eu fiz a faculdade de Teologia da Assembleia de Deus, 4 anos, Ok. e estou me formando agora em gestão pública com meu filho, que ele tem TDAH, né? Uhum. E aí, para incentivar ele a estudar, eu estou dando essa força para ele, para que ele estude, ele precisa de uma faculdade. Falei, filho, você precisa de uma faculdade. Hoje, segundo grau não é mais nada. É verdade. Márcia, e me fala, eu conheci o nome Márcia Socorrista primeiro do que a pessoa, porque eu acho que o nome é muito maior do que a própria pessoa, né? Sim. Você, como pessoa, você é uma pessoa comum, mas o seu nome, o seu trabalho, todo o seu legado é muito maior que isso. Você foi vereadora pelo município, você é, aliás, vereadora pelo município de Porto Velho, para a nossa cidade. Como foi que veio a política na sua vida? Eu falo sempre para o meu prefeito, Hildon Chaves, né? Quando eu comecei a trabalhar com os animais, porque no Goiás, a minha sogra colocou uma comida fora e aquela comida estava cheia de verme, tapuru. Uhum. E eu enojei aquilo ali, né? Uhum. Eu disse, nossa, que nojento. Mas eu disse com nojento, com ânsia de vômito. Aqui tá tranquilo. Uhum. E eu ouvi uma voz dizendo assim, ó. Por que tu enoja a minha criação? Saibas tu que eles, em sua insignificância, são fiéis a mim. O senhor sabia que do verme ao mais excelente rei da selva, todos eles têm sua importância na natureza? E o senhor sabia que os vermes hoje, eles são zeladores da terra? De certa forma, sim, claro. Né? Inclusive, na Idade Média, era o micróbio, chamado tapuru, né, que comia a carne estragada quando havia um corte nas guerras, e aquilo ali que ajudava a curar a pessoa. Então, veja só, até um pequeno verme, ele ajuda a vida humana. A vida humana. Então, assim... Nós estamos cheios de vermes por dentro da gente, cheios de micróbios, né? Todos. Então é impressionante. Aí o senhor falou que a partir daquele dia eu ia começar a observar a natureza. Aí eu volto e eu já me deparo com a enchente de 2014. E foi ali que eu me tornei voluntária, né? A grande enchente de A 14. grande 2014. Uhum. Foi ali que eu me tornei voluntária. Você fez o quê? Você viu o quê, Márcia? Meu Deus, eu vi coisas ali que eu tive que passar por tratamento psicológico. Porque assim, não foi uma enchente igual um tsunami. Sabe, foi uma enchente gradativa. As pessoas foram embora, deixaram animais amarrados, deixaram galinhas dentro do galinheiro. Sabe? Achando que não ia chegar lá, tá? Pois A água acabou. E chega lá, vê aquela situação de cachorro boiando, amarrado com a corrente no pescoço, gatos em cima da casa. Eu acho assim, o que você tem de precioso? Né? Se você não quer uma mão, pelo menos solta o animal, que Deus consegue dar estrutura para que ele consiga escapar com vida. E ali eu peguei uma rabeta, meu esposo nem sabe disso, vai saber agora. Atenção, qual é o nome dele? Elias. Atenção, Elias. Olha, Elias é o nome de Deus, né? Peguei. Atenção, Elias, você vai saber agora o que a Márcia Socorrista fez. Peguei uma rabeta que o cara me ensinou, ó, tu puxa isso aqui, ó, tá? E eu fui. Eu nunca tinha feito isso. Eu não sei nem nadar. Nossa Senhora. Eu não sei nem nadar. E eu fui, irmão, fui lá pegar o gato. Só quando eu peguei na árvore, assim, pra pegar o gato, a rabetinha virou. Aí ficou eu segurando na árvore. Você e o gato. E eu segurando o gato na outra mão. E aí eu gritei. Quando eu gritei, o bombeiro, tá? Ele viu, ele deu um cavalo de pau na época. Não era nem o jet ski, não era essa modernidade que é hoje, não. Uhum. Mas era tipo um jet ski. Uhum. Ele deu, mas assim, ele me agarrou, mas eu agarrei o gato junto. Não soltei o gato. Não solto o gato. Não soltei o gato. Vou com o gato. Vou com o gato. Entendeu? Então, assim, foi ali que eu me tornei ativista. E foi ali que eu comecei a observar a natureza. Sabe? Provérbios 12:10 diz, o justo cuida dos animais. O injusto, as práticas são cruéis. Eu trabalhei 16 anos com novos convertidos, fiz um papel para a honra e glória de Jesus. Eu creio que eu deixei um legado. Se perguntarem hoje no setor número 7, a maior referência e liderança cristã do setor número 7, Barra da Floresta, vão falar que foi Márcia. Aí eu herdei a fibromialgia. Eu já não conseguia mais trabalhar com o ser humano, porque o ser humano é um pouquinho mais exigente do que o animal. Aí, devido à fibromialgia, as dores constantes, ninguém já não conseguia mais me entender. E eu já não conseguia mais levar alimento, mas era um alimento não humano, era um alimento espiritual. Eu já não tinha mais aquele alimento. Porque quando as pessoas vão à igreja, elas vão à procura de algo da parte de Deus.
Ele não quer saber o que está passando. Então, eu senti Jesus, 16 anos, que já deu. Só que quando você nasce para fazer o bem, aí Deus falou, então tá, eu vou te conceder, né? Eu vou dar tuas contas aqui, porém, tu vai trabalhar, desbravar outras áreas, mas ficar sem servir, tu não vai. Foi onde eu comecei a trabalhar com os animais, 14 anos. Hoje a sua atuação dentro da igreja, qual é a igreja mesmo, perdão? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, muito bem, uma grande igreja, né, brasileira. Qual a sua atuação principal dentro da igreja? Hoje eu só congrego. Ok, e qual é a unidade? A sede aqui no Amazonas, sede central. Ok. E você deve ter tido vários exemplos de pessoas que passaram tanto quanto você, passou por dificuldades, ou até mais, talvez, né? Sim. E isso talvez tenha lhe feito você entender o ser humano, mas por que você dedicou-se aos animais primeiro? É em função da dor, não? Primeiro foi o Vida Nova. Certo. Depois os animais. Uhum. Em função da dor, porque eu já não conseguia mais. Porque o que acontece? Quem tem fibromialgia sabe, eu tô com muita dor. Você está sentindo dor agora? Sim, sim. Você acorda com dor e dorme? Isso. E assim, e os analgésicos, eles são paliativos. Quando passa o efeito, eu estou com problema de pâncreas, de fígado, em rim. Porque tem a contrapartida. Eu estou com problema de osteoporose. Então, assim, amiga, se for contar minha história para o médico, vai falar assim, meu filho, eu vou te dar aqui um atestado de óbito, tá? Você vai para o primeiro cemitério mais perto, você pode ficar lá, se alojar, porque você vai morrer se você cair. Mas eu prefiro lutar. Eu falei, vou lutar até a minha última força. E aí comecei a cuidar dos animais justamente por isso. Porque quando você nasce para servir, você tem que servir. E Rondônia foi para mim uma mãe. Sabe? Foi para mim uma mãe. Rondônia, você está 40 e quantos anos? Eu tenho 50 anos, eu tô com... Quase 40, né? Aqui. 40. Uhum. E assim, aqui eu conheci meu esposo, que é sabe, que é meu amigo. Você tem quantos filhos, Marcelo? Eu tenho 2. Quem são? Elias Gabriel e Carlos Henrique, e tem um que eu adotei, que minha mãe faleceu, me deixou de presente, que é o Eduardo, aí eu adotei ele. Legal. Entendeu? Então você sobrinho. Tem 3 filhos. Sim. Ok. E vamos voltar agora ao assunto da vereança. Como é que veio a ideia de vou ser vereador, eu quero ser político? Vamos lá. Isso foi quando? Foi agora nessas últimas eleições? Foi a primeira eleição, eu trabalhei para o Hildon Chaves, doutor Hildon Chaves, sabe? Atenção, Hildon Chaves. O Hildon Chaves fez aliás, eu quero fazer um agradecimento. O Hildon Chaves fez um comentário numa certa ocasião, e eu gravei isso e vou colocar para vocês ano que vem, quando eu celebrarei 25 anos de Programa em Foco. De uma gentileza fora do comum. Eu quero mandar um abraço muito grande ao Hildon Chaves, ao prefeito de Porto Velho, e também à sua esposa, a deputada e primeira-dama Ieda Chaves. Pois não? Uma rainha. Admiro muito. Você lembra um pouco ela, sabia? Alguém já falou isso? Glória, né? Olha aí, minha primeira-dama, minha rainha. Verdade. Deixa eu lhe falar. Eu trabalhei de graça pro Hildon. Ninguém acreditava muito no Hildon Chaves na primeira campanha. Eu falei pro meu sobrinho, ele vai levar. Você falou. Falei. Você profetizou, então. Profetizei, ele vai levar. E eu vou colar nesse cara que ele vai levar. E aí eu, como protetora, a gente sempre teve muita dificuldade de falar com o secretário, né? Então, se eu achava que apoiando o Hildon, ele vai ganhar. Então, até então, você não tinha sido candidato. Você apoiou o primeiro mandato dele. Primeiro mandato e no segundo você entra. No primeiro mandato dele. Só que, não ele, mas o secretário dele não me deixava chegar a ele, é que ele me irritou. Isso existe ainda? Existe. Não hoje, não com você, mas ele acontece sempre ainda no meio político, não só com o prefeito, com o governador, com o governo. Mas eu falei para ele, eu falei, prefeito, eu quero louvar a Deus por tua vida, porque o senhor fechou uma porta para mim, e essa porta, porque é o seguinte, eu não vou falar mal do senhor em Facebook, eu não vou lhe expor, não. Porque não era ele, né? Não. Aí o que eu fiz? Próxima eleição, eu vou entrar e vou lá na sala dele, vou falar na cara dele. Eu quero lhe agradecer porque eu estou aqui por causa do senhor. Porque o senhor me fez uma porta, o senhor fez uma promessa a mim, o senhor não cumpriu. E eu depois, ele não cumpriu, pois agora eu vou vir a vereadora e vou lá na sala dele e vou dizer, agora o senhor tem que falar comigo, né? E hoje, como é que é o relacionamento entre vocês? Muito bom. Olha, por favor, né, gente, não é puxando sardinha. O prefeito do Chaves é um diferencial. É verdade. É um diferencial, gente. Olha, porque o primeiro ano foi de aprendizado.
É verdade. Né? O primeiro ano foi de aprendizado, o segundo foi, ele está O fazendo. governo mesmo, ou a prefeitura, ela começa no segundo. Sim. No primeiro, até você entender como é que funciona a máquina, como é que é você sentar na cadeira de um mandatário, aí você... Porque Convenhamos, é muito difícil. É muita coisa. E outra coisa, ele pegou Porto Velho com câncer, né? O Porto Velho estava... Ele vai ajeitando, está organizando. A gente vê muita coisa. É claro que tem muito o que avançar? Tem. Mas já está caminhando. E eu espero que o próximo... Sobretudo agora, essas ações que ele vai fazer a Avenida Santos Dumont, Sim. Né? Que vai ser um marco do governo dele. A nova rodoviária também. Vai ter o hospital veterinário agora também. Ah, vamos contar já essa história. Sim, mas continua. Então aí você entra na política lá, você candidata. E com que dinheiro, Márcia? Nenhum, pela fé. Meu Deus, isso que é fé, viu? Eu cheguei lá no PS... Porque uma campanha política, meus amigos, é preciso de dinheiro, de uma estratégia de equipe, isso carece, infelizmente ou felizmente, de recurso, né? E se você sem recurso, o que valeu mesmo foi a fé. A fé. Maravilha. A fé. Você consagrou a Deus? Sim. A sua campanha? Sim. A sua vida? Eu tinha 12 pessoas trabalhando para mim, né? Com R$4 mil. Meu Deus. Eu saí de casa... Você tinha quanto dia para ganhar essa eleição? 2 meses? 2 meses. Dias. Eu saí de casa 4 horas da manhã com uma garrafa PET de água congelada. A gente não tinha dinheiro. Para ela durar o dia inteiro e geladinha. A gente não tinha dinheiro para estar para lá e para cá de carro, não tinha. A gente não tinha condição de estar comendo bem, a gente tinha que fazer, cada um do pessoal levava as marmitinhas. A gente não conseguia comer também, né? Então, assim, foi muito difícil. Eu estava entregando meus folhetos, meus santinhos no sinal, e alguém gritou: tu não ganha nem banana podre na feira. Uau! E só que assim, eu sou uma pessoa que eu não olho para a fronta. Isso motivou? Sim. Eu vou ganhar mais que uma banana. Eu olho com propósito, sabe? Então, assim, eu acreditei. Ninguém acreditou em mim, nem mesmo meu esposo. Nossa. Ele me apoiou porque ele falou: não, eu vou apoiar ela, mas ela não vai entrar. Mas, Márcia, desculpa, ganhar uma eleição na primeira vez é muito difícil. A menos que você seja um Neymar para prefeito de Santos, um Pelé para presidente do Brasil, porque são celebridades. Mas você... Anônima. Com todo esse histórico que você tem de sofrimento, quer dizer, sem nenhum recurso. De repente, da primeira vez que você entra, você já ganha. Isso não é normal. Não é normal. Não é normal. E assim, eu tenho procurado honrar, sabe? Tenho procurado trabalhar com louvor, trabalhar com dedicação. É como eu falei, se eu falar assim, hoje eu vou parar, eu preciso parar, eu não paro. Eu tenho um trabalho até final de outubro, eu tenho agenda. Todos os dias você tem um trabalho a fazer? Todos os dias eu tenho um trabalho. Quando eu não estou na parte legislativa, eu estou atuando no socorro de pessoas. Em campo? Ou então estou atrás de animais. Márcia, e o que você já fez? O que os animais já tiveram de mudança a partir da ação de uma vereadora? Olha, já tem castração gratuita pela SEMA, né? Onde que faz isso? Qual é o local exatamente? Atenção você! Na SEMA, tá, já esse mês agora. Você é Secretaria Municipal de Meio Ambiente? Isso, Secretaria de Meio Ambiente. Fica? Ela fica ali próximo ao Cemitério dos Inocentes. Ah, tá. Okay. É só colocar no Google lá, SEMA. SEMA, S-E-M-A, é onde você vai poder castrar o seu animal dentro dos padrões de segurança. Tem que ter o CAD único. Por que CAD único? Com essa exigência que as pessoas às vezes criticam, mas eu vou explicar para você. É para que você que realmente precisa não seja burlado por alguém que não precisa. Porque da última castração que houve, não tinha essa exigência do CAD único, e pessoas que tinham condições castravam. E quem não tinha, ficava a ver navio. Eu vou dar um tempinho agora na nossa conversa, porque a gente tem, Márcia, algumas imagens que eu queria que você comentasse para a gente. Eu vou pedir agora para a nossa diretora de imagens, para passar aí, eu quero que você comente, porque talvez a gente tenha muito assunto para falar ainda. Mas daqui a pouco eu volto para continuar uns assuntos aqui interessantes. Vamos lá. Aí, Márcia. Essa aí foi uma ação de aplausos para a AMA, né? Elas fazem trabalho... Opa, a Nilza que está ali? Estou vendo ali a Nilza. É impossível conhecer essa turminha. A Margarete Coimbra ali também. Isso. Então, eu fiz questão de ali, nossa, que maravilha, prestigiá-las, né? Porque essas mulheres, sabe? Essas aguerridas... Sabe, para mim, essa é uma inspiração para mim. AMA, Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Rondônia, cuja presidente
é aquela que está ao lado direito de cor de rosa, que é a Margarete Coimbra. Isso. Legal. Isso foi lá na Câmara? Foi, sim. Aí eu prestigiei, eu falei, uma moção de aplauso é muito pequeno, diante do que vocês merecem, mas aquilo é o que eu posso ofertar, e oração ao Cristo para que eles continuem dando força, que é um trabalho sensacional. Próxima fotografia? Aí foi no dia do Lilás Azul, né? Mês de prevenção contra... Porque você sabe que nós estamos num ranking, né, de feminicídio, né? Então, isso aí estava aí numa ação, tá? Já do Agosto Lilás. Que né? É contra o feminicídio. Contra o feminicídio. Ok. Tá? Próxima imagem. Aí eu estava... Defesa Civil ou Corpo de Bombeiro? Não, Corpo de Bombeiro. Tá. Eles fizeram um resgate sensacional de alguns filhotinhos, não só por estes, né? Mas, entre outros. E você está ali no centro, né? Sim. Okay. E aí eu prestigiei eles também com moção de aplauso por esse trabalho. Porque assim, tem 7 filhotinhos dentro de um bueiro. É cachorro. Mas eles não, esses bombeiros, aqui de Porto Velho, eu bato continência. Eles não querem saber se é animal, eles não querem saber se é gente. É vida, eles vão atrás. Sabe? Aplausos, então, nossos bombeiros. E foi uma ação impressionante, que eles arrancaram, tiveram que arrancar toda a estrutura para conseguir salvar aqueles animais. Ali, para mim, não, eles são dignos de moção de aplausos e muito mais, Sem dúvida alguma. Próxima fotografia. Aí foi o dia que nós fizemos a audiência pública sobre aquela situação muito delicada em Porto Velho, que vai vir agora o projeto de lei. O animal está sofrendo maus tratos, a pessoa viajou, deixou o animal dentro da casa, sem água, sem comida, para cuidar da casa dela. Só que eu não posso entrar porque a lei da invasão ao domicílio, tá? Existe a lei da invasão ao domicílio. Então, assim, o que fazer? Então, a gente fez essa audiência pública, na qual eu chamei a OAB, chamei o delegado, né, o doutor do meio ambiente, Delegacia do Meio Ambiente, Márcio, é meu xará, Márcio. Okay. Entendeu? Então, chamei diversas autoridades aí para a gente debater, protetores. Não, está falando o Márcio, o presidente da OAB? Não, o presidente, ele é o delegado da 197, que é a Delegacia de Maus Tratos. Ok. Né? Então, assim, foi chamado diversos, pessoal da SEMA. Por quê? Porque o animal está ali morrendo. Aí o que acontece? Até que você acione o 197. O 197 aciona as autoridades competentes para dar um laudo. Quem tem fome e sede, quem está exposto ao sol, 1 minuto é crucial. É verdade. Né? Verdade. Então, fizemos essa audiência pública aí, que já vai vir a votação também aí, e fizemos essa audiência pública aí para trazer esse projeto de lei aí para Porto Velho. Que bacana. Próxima fotografia. Esse aqui, ó, gente, isso aí foi da SEMAD. E a administração? Eles fizeram... SEMAD, né, gente? Me ajuda aqui. Eles fizeram... Secretaria Municipal de Administração? É isso? Isso. Ok. Eles fizeram um trabalho sensacional de instruir as pessoas com Libras, né? Então, eu até fiz o curso. A linguagem Eu fiz o curso. Então, assim, às vezes chegava um munícipe ali em algum órgão do município e eles não sabiam, sabe, se comunicar. Então, eles fizeram esse curso de Libras, eu fiquei encantada, eu fiz também. Eu digo, eles são dignos de aplauso por lembrar, né? Por lembrar dessas pessoas, né? A inclusão, né? Olhar para essas pessoas como eles existem, eles precisam ser compreendidos também. E eles fizeram esse curso aí também na Casa Legislativa aí, né? Isso foi na Assembleia? Na Assembleia, isso. Tá, na Assembleia Legislativa? Isso. Perdão? Escola Legislativa, Ô, meu irmão, depois que eu teve Isso que é assessoria, viu? Pois é, tá aí só na fazendo assessoria. Então, assim, para mim foi um orgulho poder participar. Hoje eu já consigo entender, né? Algumas coisas que eles falam assim, eu já consigo entender. Já pensou, você chegar no local, querer se expressar, e ali aquela pessoa que está ali para atender o munícipe, sabe? Não ter pelo menos um treinamento básico. Entendeu? Exatamente. Inclusive é emocional, eu diria, porque tem muita gente que confunde as histórias, não são profissionais. Nesse caso, você já está ajudando eles a terem uma linguagem profissional para atender a demanda das pessoas. Próxima fotografia, por favor. Olha aí. Esse é o Zoltan. Aí você está feliz, está com seus amigos. Aí é o Zoltan. Esse aí, ó, tem cara de malvadão, mas isso é um meninão. E qual é a raça dele? Ele é um pitbull. Ele é um pitbull. Você tem coragem, que ele é maior que você. Ele é bem maior. Você não está entendendo o tamanho dele. Ele em pé, ele passa de mim. É seu? Não, é da minha prima. Que legal. Aí que eu falei, Zoltan, tá ali, Zoltan, faz a foto comigo, Zoltan. E tu ri, Zoltan, pra gente ficar a foto bonita, nós dois. Nossa.
Eu amo esse bichinho. Que Todo mundo tem legal. medo dele. Você prefere cachorro ou gato? Ai, gente, eu sou gateira. Tem foto com gato, será aí? Ah, tem que ter, vamos ver na né? próxima fotografia. Ah, isso aí eu estava na Zoltan, ali eu estava em Manaus, né? Peguei essa jiboia. Eu sou apaixonada por cobra também, né? Você tinha que ser bióloga. Eu sou apaixonada por cobra, né? Ah, Então, assim, eu gosto muito de animal, muito de animal. nossa. Eu fiz uma vez uma fotografia dessa, segurando uma cobra lá em São Paulo, que ela tinha vindo do Pantanal. Num evento que estava acontecendo lá, eu achei interessante aquilo, no evento sobre turismo no Pantanal. Mas é complicado, minha amiga. Ela tem uma força. Não, eu já peguei uma sucuri de 11 metros. Igual a pitiu. Até um pitiu, viu, a sucuri? É. A jiboia não tem pitiu. A sucuri tem. Gente, quem pega uma sucuri já corre e toma banho. Porque o pitiu, eu estava em Manaus, quando eu peguei ela, e não saiu o pitiu, que não tinha como tomar banho, né? Caraca! E você tem ali também, é uma vaca? Um boi? É um boi lá no Goiás, Esse boi aí, eles são criados com tipo de capim diferenciado, viu, filho? O negócio aí é outro nível, viu? Ah, porque o preço dele talvez seja um PO aí, bem legal. E ali eu tô vendo você com uma... O que é ali? É um canário? É um canarinho. Eu cheguei na casa da minha amiga, ele voou pra minha cabeça. Olha aí, E viu? ficou lá em cima. Lá. Um bicho conhece outro. Aí eu fiquei lá, ficou na minha cabeça. Digo, pode ficar. Ele voou pra cima da minha cabeça e ficou. Que legal. Aí eu fiz uma selfie. Vamos lá, o que mais que nós temos aí? Esse aí, ó, esse animal aí. É o antes e depois, né? O antes e depois. Ele foi pego, tá, de maus tratos, tá? Delegado até a doutora Janaína. E contactou a gente, né? E ele bebia e comia as próprias fezes e a urina. Nossa. Olha a situação que ele estava. E hoje como é que ele tá? Altamente contaminado, né? Tava, né? Tá. Nossa, Não, a gente gastou muito com ele, mas olha só como é que tá a situação dele hoje, né? Coisa mais linda, né? Que maravilha. Vai ter mais fotografias? Tem. Essa aí teve sinomose. O que é isso? Sinomose é uma doença igual a Covid, tá? Ela é altamente contagiosa a outros animais. Mas só para animais, né? Só para animais. Tá, não, legal. eu digo igual a Covid, assim, para as pessoas entenderem. Altamente contagioso. Ela só melhora se você aumentar a imunidade do animal. Isso, muita vitamina, muita comida, muito amor. Muita. Tem que aumentar a imunidade do animal. É igualzinho a Covid. E a erliquiose? Erliquiose é a doença do carrapato, né? Que dá, né? Que é chamada doença do carrapato, né? Que às vezes você leva seu animal para fazer o hemograma, ele dá anemia, o doxiciclina, eu trato meus animais de abrigo com doxiciclina humano. Porque o doxifim de animal é muito caro, é R$100 uma cartela. Já o doxiciclina humano, entendeu? R$34, 10 comprimido. Ah, tá. Que é uma dengue, uma espécie de dengue, né? É, uma espécie de dengue. Tá legal. Entendeu? E deixa eu fazer uma pergunta aqui. Volta aqui para mim, por favor, porque eu vou... eu queria que você falasse, Márcia, da TVT, que é o tumor venéreo transmissível. O que você tem a nos falar sobre essa questão? Daqui a pouquinho mandaram fotos também, vai aparecer. Vai ter? Vai ter. Se conseguir passar para me te mostrar. Deixa eu ver se a gente consegue. Aí você diz qual é a foto, tá? Isso, vai lá. Vamos lá, vai ver. passar. Vai passar. Vamos lá. Acontece muito de pessoas ligarem e fazer denúncia ao 97 que o animal está sendo violentado, né? Zoofilia, e muitas vezes não é. Não é, né? Não é. Essa não, aí? não, isso aí não. Isso aí não é o TVT, não. Isso aí é outra coisa. É outra coisa. Vamos lá. Foi o útero do animal que saiu para fora e o doutor conseguiu colocar para dentro novamente. Esse aí, né? É o útero. Esse é o útero. Tá legal. Esse não? Não, vamos ver. Não, isso aí também é um TVT, mas não é um TVT, foi no seio, não foi na vagina do animal. Ah, tá. Ó, isso é um TVT. Só que isso aqui também ainda não é onde eu quero. Isso aqui foi no pênis do animal. Porque geralmente é na vagina da cadela. Onde dá. E aí foi já no cachorrinho. Isso. E olha, o antes e depois, ó, como nós pegamos ele, como é que ele tá agora. E já foi até adotado. Máximo, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue encontrar. Não, também não. Isso aqui é o antes e depois de quê? Ela foi mutilada, foi atropelada, foi toda mutilada, né? Mutilou as perninhas dela, mutilou as costas dela. E olha como é que ela tá hoje, coisa mais linda, ó. E foi adotada também. A gente pegou ela toda mutilada, rasgou as patinhas dela, rasgou as costas. Vocês tratam e vocês disponibilizam para adoção de que forma? Ó, na verdade, o verdadeiro protetor, porque existe o protetor e o acumulador. Tá? Existe, tá? Vamos dar esse exemplo aí, porque... O protetor, ele defende resgate, castrar,
vacinar e adotar, Correto. E tá? E o acumulador? O acumulador, ele pega amor, ele não adota. Ele não manda para adoção. Fica para ele. Fica para ele. Nossa, então tá explicado. Eu conheço pessoas que... Há 200 anos tem 200 animais. E você pede para adotar eles porque eles pegam o amor. Ah, tá. Entendeu? Então são acumuladores. Entendi. Vamos para a sua fotografia, então. Será que a gente consegue essa que ela diz? Essa já foi? Essa já foi. Essa já foi. Esse aí foi atropelado por um caminhoneiro. E aí um outro caminhoneiro levou ele embora para Minas Gerais. Hoje Olha como tá é que em ele tá. Minas. Hoje ele tá em Minas. Tá em Minas, olha a coisa linda, como é aquele queijo maravilhoso de Minas. Olha como tá gordinho. Comendo queijo mineiro, isso que é vida. Então, assim, esses são os animais que a gente resgata. Tipo assim, eu gosto de mostrar o depois. É claro. Pra ver que a gente... Márcia, deixa eu falar. Olha, faltam 9 minutos. Temos pergunta para Márcia, será? Será que nós temos perguntas para ela aí? Não. Nós fizemos todas aqui também, né? Tá legal. Márcia, deixa eu te fazer uma coisa. Animais silvestres, porque você está falando de gato, de cachorro, tal, passarinho. E a onça? E o tamanduá? E o tatu? Como é que você resolve? Vem aqui para mim essa... Olha, eu estou falando como ativista, né? Até então, disseram que os CETAS reativou. CETAS é o quê? Secretaria? Eu trabalho nessa parte de animais silvestres, tá, né? Que foi até um termo de fomento aí da Zuzina, naquela época, investiu no CETAS, né? Porque teve toda aquela questão ambiental. Mas até então, que eu saiba, não, né? Se você pegar hoje, se eu for na rua hoje, e pode ir amanhã, fala assim, ó, se o senhor encontrar uma onça hoje, o senhor vai recorrer a quem? Nossa. Não tem. O que eles fazem nesse caso? Vai fazer... Lógico que não tem aqui na cidade. Não tem. Foi em outra não cidade. tem. Vai fazer igual fizeram com o búfalo, alvejar. Nossa Senhora. Entendeu? E vocês deixariam? Como é que vocês podem fazer? Se entra uma onça aqui, a ambiental é no Candeias. Até que chegue. Tem uma onça aqui dentro. Por que lá tem aqui não? Eu já fiz esse questionamento. Vou perguntar, atenção autoridades, por que em Candeias tem a polícia ambiental para resolver esses problemas e aqui em Porto Velho não? Quando alvejaram o búfalo, os policiais mataram o búfalo, se aqui tivesse ambiental, eles dariam um dardo no animal. Tranquilizavam? E conduzia para um local seguro. Aquele búfalo, eu vim seguindo ele, junto com os policiais. Ele desceu a 7, ele pegou a cantuária e entrou no Uruguai. Só que tocando terror, né? Ou com medo de tudo, né? Derrubou a jovem, derrubou um jovem, quebrou o retrovisor, derrubou um jovem de moto, atropelou uma moça. Eu vim acompanhando. Só que observe o seguinte, que quando ele passou ali para Uruguai, observe que ele estava sentido BR. Observe que a rua ali dá sentido BR. Eu acho que talvez os policiais falaram assim, agora já deu. Ou então ele estava conduzindo ele para aquele local seguro para alvejar o animal. Então, assim, eles são pagos para salvar vidas. Né? Eles erraram, os policiais? Não, o erro é de um estado omisso que está entre o Amazonas, um Pantanal e a selva amazônica e não tem preparação nenhuma. Falando em estado omisso, hospital veterinário. Quase todo mundo tem um animal em casa, ou conhece uma pessoa que tem um animal próximo e tal. E na hora de ficar doente, a pessoa não tem condição de tratar. Existe o hospital veterinário em Porto Velho? Temos já a licitação, já está pronto. Temos já dinheiro na conta, inclusive... Quem foi que teve a ideia? Quem está encampando essa ideia? Na verdade, primeira-dama, desde que eu entrei, a primeira-dama também, a gente ganhou força aí, cobrando. Já teve o hospital veterinário. Isso, a gente acredita que futuramente a finca... Eu digo hospital veterinário público, tá? Isso. Veterinário particular existe. A finca, tudo se encaminha para a finca. Por quê? Porque é uma associação e já tem uma estrutura. Não sei se mas até final do ano... Eu estive lá no hospital veterinário da finca, do meu querido Aparício Carvalho, que eu mando um abraço a ele, e ele me mostrou lá. Eu gravei o programa já lá. Exatamente. Então, assim... Deve estar muito melhor ainda agora, né, que faz tempo. Por quê? Porque a gente quer... Agora, esse novo hospital veterinário, o que acontece? As pessoas vão castrar na SEMA hoje e muitos animais reprovam. Por quê? Porque a maioria dos animais estão com erliquiose, estão com anemia. E tem muitas pessoas que elas não querem o bem-estar do animal, querem castrar o animal. Pois é, e tem outros que querem até matá-lo, né? Havia antigamente aqui a carrocinha. Eu lembro quando eu era criança, dava um pavor quando aqueles carros passavam para
laçar, né, o animal que estava na rua e levar, e todo mundo chorava, porque o animal estava brincando na rua, não tinha essa consciência de você preservar o animal em sua casa. E ali tinha uma crueldade pavorosa, né? Sim. Vamos explicar para eles que não sabem o que é carrocinha? Carrocinha, eles levavam para zoonose, né? Esperavam alguns dias. Para o né? dono ir buscar. E quando eles não procuravam o animal, ia para uma câmara de gás. Igual o campo de concentração lá Matava o animal. de Auschwitz. É muito cruel. E a gente louva a Deus, né? Louva a Deus que a eutanásia hoje é crime. Hoje não existe mais carrocinha. Não se faz mais isso? Não se faz mais até isso. que virava sabão depois, né? Antes fosse, né? Mas não era não, amigo. O requinte de crueldade. Então era muito cruel a forma que esses animais eram mortos, entendeu? Graças a Deus, Deus levantou uma pessoa aí que entrou dizendo que a eutanásia hoje é crime. Os animais não merecem morrer, sabe? Dessa forma. O que nós precisamos são de políticas voltadas à castração. É a única forma de controlar a natalidade, esse número desenfreado, porque Porto Velho ainda tem muitos animais nas ruas de Porto Velho. Parece uma coisa. Na primeira feira pet, eu enviei 83 animais para adoção responsável. Você imagina, em 7 dias, 83 filhotes entre cães e gatos. Eu já estou 45 de novo no abrigo. Olha aí. Você tá entendendo? Então, se não tiver... Você tem uma ONG, Márcia? Sim. Como é que chama? É Socorro Animais. Só que hoje eu não sou mais presidente, né? Como é que chama? Socorristas Animais. Socorristas dos Animais. É. Se a gente colocar na internet, a gente colocaria isso? Arroba Socorristas Animais. Acha. Então, hoje eu sou madrinha, né? Hoje eu sou madrinha por questões agora, eu não posso mais... Presidir. Você tem um mandato parlamentar. Hoje a gente atende todas as demandas. Mas você não deixou de atendê-los. Não, olha. É o filho que eu gerei e falei, toma, cria, né? Márcia, a gente está quase finalizando o programa. E se rápido. Se você nos acompanha até agora, eu sou Marcelo Regis, e toda quarta-feira, das 15 às 16 horas, eu entrevisto pessoas como a Márcia Socorrista, vereadora de Porto Velho, que se dedica não só ao ser humano, mas também ao coleguinha dele, ou seja, os animais. E a Márcia contou uma história incrível, que me fez chorar essa tarde aqui também, ao falar da sua vida, ao falar da sua resiliência, porque essa aqui é difícil, viu? Eu nunca tinha visto isso, Márcia. Eu tenho 30 anos de imprensa e eu nunca tinha visto talvez pelo trabalho que eu sempre trabalhei mais com o lado bom da vida, né? Não com o lado difícil. E você falou coisas assim que me emocionou, eu tenho certeza que você também. E você que gosta de animais, você pode fazer aqui embaixo 5, 6, curta essa matéria, comente, compartilhe, copie, cole, divulgue essa matéria. Passe para as pessoas que queiram se inteirar mais com a Márcia. Você pode, inclusive, comentar. Entra lá no site newsrondonia.com, vai lá no podcast do programa Em Foco. Tem várias entrevistas, procura lá, Márcia Socorrista. Ou você no newstv.tv.br ou também nas minhas redes sociais. Instagram, Facebook, X, YouTube. Você pode procurar Marcelo Regis Oficial ou Infoco.tv. Falando em Foco, toda sábado e domingo, a partir de 22h15, pela Rede TV, a gente está entrevistando pessoas incríveis também. Mas aí a pegada é outra, são festas, são outras coisas bem legais. E a Márcia Socorrista hoje é nossa convidada especial. Márcia, você está com 2 pessoas aqui, amigos. Me fala quem são. São os assessores, né? Andressa e Ramon. Eles trabalham com a parte de mídia, né? Andressa e Ramon, obrigado por vocês darem o apoio aqui para a gente, nos ajudarem também, ajudarem você a estarem com a gente. A gente está quase encerrando. Eu queria que você aproveitasse esse último minuto, Márcia, e conversasse agora com todo o estado de Rondônia, com Porto Velho inteiro e onde... do outro lado do mundo que nos assistem, graças às nossas conexões. Vamos lá, eu quero agradecer a todos, tá, por estar aqui conosco e dizer, Provérbios 12:10 diz, o justo cuida dos animais, o injusto, as suas práticas são cruéis. Para passar por essa terra e não deixar um legado de socorro ao próximo, quer seja animal, quer seja pessoas, para que passamos? Né? Então, que você possa, ao sair de casa, olhar para o necessitado, seja com gesto, seja com valor, seja com alimento, o que quer que seja, deixe um legado e quando Jesus lhe chamar aí, né, me chamar ou nos chamar, a gente vai ter um legado, alguém vai passar e vai dizer assim, passou por aqui uma grande mulher, valeu a pena, valeu a pena passar por essa terra. Que legal. E olha só, para completar, servir o ser humano, ou servir também as criaturas de Deus, é a coisa mais digna de uma pessoa. Não tenha vergonha de ser político, não tenha vergonha de ser candidato, não tenha vergonha de votar em políticos bons, porque existem
assim como existe o bom e existe o ruim, tem pessoas que você tem que avaliar a sua capivara, né, como chama, né, a sua ficha corrida para saber se vale a pena. E a Márcia hoje nos deu o privilégio hoje de dar uma entrevista incrível aqui, e eu fico muito grato a você, Márcia, de coração. Volte Deus sempre, abençoe a todos. que Deus abençoe você, e eu quero agradecer bastante a vocês. Muito obrigado pela sua audiência, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, de compartilhar. O nosso ao vivo acaba agora, mas ele continua na internet, basta você mandar mensagem, a Márcia Socorrista vai poder ajudar. Você, empresário que quer ajudar as ONGs que trabalham com animais, basta falar com a Márcia, que a Márcia tem um contato de todo mundo. Você que gostaria de ter mais referências a esse assunto, também é a mesma coisa. Eu sou Marcelo Regis, entrevistei hoje com muito orgulho Márcia Socorrista, vereadora por Porto Velho. Muito obrigado pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro, quarta-feira, 15 horas.